Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo desta semana, o primeiro vídeo desta segunda-feira. Segunda que será de treino no CT Moacir Barbosa, visando mais uma partida do Campeonato Brasileiro que estará acontecendo neste próximo sábado contra a equipe do Criciúma em São Januário, na nossa casa, no nosso caldeirão. São Januário, que ontem, inclusive, completou 97 anos de sua fundação. Não estamos no clima para isso, o torcedor vascaíno está de fato cansado, porém é sempre muito importante lembrar da importância de São Januário, não apenas para o Vasco, como para o Brasil por um todo. Um São Januário que já recebeu desfile de escolas de samba, um São Januário que já recebeu o discurso de um presidente do Brasil, à época Getúlio Vargas, um São Januário que já foi o maior estádio da América Latina, um São Januário tão importante, um templo sagrado do Vasco e também, né, do futebol brasileiro. Mas, enfim, né, o Vasco se prepara para esse jogo que estará acontecendo no sábado contra o Criciúma no nosso caldeirão. A gente, é claro, vai falar sobre isso, falar também sobre algumas informações importantes a trazer aqui a vocês com relação à arbitragem, com relação à revolta de, nesse momento, alguns torcedores vascaínos que trabalham na imprensa nesse atual momento do nosso Cruz Maltino e muitas outras informações. Porém, é claro, né, Vascão, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado, ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte aqui embaixo e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Temos o Acorda Vascão às 7 horas da manhã, temos também o Fala Gigante pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante na parte da noite. Então, contamos muito com você, se inscreva, além disso, não esqueça, curta o nosso vídeo, ou seja, deixe seu like, o seu joinha, o seu gostei e também compartilhe aí o nosso canal para que cada vez mais torcedores vascaínos possam ter acesso ao nosso conteúdo. Show, Vascão? Bora então, sem muita enrolação, né, falar logo de Vasco da Gama, porque tivemos aí nestas últimas horas informações importantes sobre esse atual momento vivido pelo nosso Cruz Maltino. Vasco que acabou sendo derrotado para a equipe do Fluminense neste último sábado no Maracanã, nesse momento foca completamente na partida do próximo sábado contra o Criciúma, às 4 horas da tarde no nosso caldeirão em São Januário. Vasco que não vive um grande momento dentro das quatro linhas, muito pelo contrário, é um momento duvidoso, um momento em que o vascaíno não consegue confiar no seu elenco, no seu grupo, um momento em que o vascaíno não acredita no que está sendo visto, né, de fato em si, dentro das quatro linhas. Um ano de 2023 que terminou tão bem e um ano de 2024 que se inicia tão mal. O Vasco que nesse momento é o 15º colocado da Série A do Brasileirão. O Vasco que tem 3 pontos, está à frente apenas de Criciúma com 2, de Vitória com 1, de Corinthians com 1, de Atlético Goianiense com 0 e de Cuiabá com 0. O Vasco imaginou que teria um 2024 mais tranquilo. Nesse momento na tabela do Campeonato Brasileiro não está se mostrando ser assim. Muito pelo contrário. O 2024 do Vasco está pior do que o início em 2023. Porque em 23 o Vasco estreou contra o Atlético, venceu. Empatou com o Palmeiras e Fluminense na segunda e terceira rodada. Foram 5 pontos conquistados em 3 jogos. O Vasco nessa temporada, em 3 jogos, tem 3 pontos conquistados. É claro que não estamos falando que o que aconteceu no passado irá acontecer nesse ano. Até porque eu acho que esse elenco de 2024 do Vasco é um elenco mais cancha, mais casca, mais forte mentalmente. Mas, pelo caminho que tá indo, meu amigo, não tá legal. E olha que loucura, né? Um elenco do ano passado que a gente reclamava, 2 dos atletas que vestiram a camisa do Vasco na última temporada marcaram gols nesse final de semana com a camisa dos seus novos clubes. E no caso, 2 jogadores pontas, Peck e Lu Corediano. Os 2 jogadores marcaram gols nas vitórias das suas equipes no final de semana na rodada da MLS. No caso, Gabriel Peck marcou um gol contra a equipe do San José pela MLS.
O Vasco, inclusive, vai receber mais 10 mil dólares pelo gol marcado de Gabriel Peck, foi o segundo gol dele com a camisa Cruz Maltina, enquanto Luca Orechano marcou o gol com a camisa do Cincinnati, o primeiro gol do atleta com a camisa do clube norte-americano. O Luca Orechano, que não é do Cincinnati, está apenas emprestado, né, ao clube do futebol dos Estados Unidos, e ele ontem marcou o seu primeiro gol. Só para esclarecer, não foi a vitória do Cincinnati, mas sim um empate pelo placar de 1-1 contra a equipe do Charlotte, com o Orechano marcando o gol do empate do Cincinnati. Então, né, a gente que tanto criticou Orechano, a gente que tanto criticou Peck, os dois estão lá brilhando. E o Vasco? O que está sendo do Vasco? O que esperar do Vasco? São perguntas que o vascaíno hoje, infelizmente, começa a se fazer. E uma grande crítica foi feita pelo Dé Aranha. Você que não sabe, o Dé Aranha foi um ex-jogador do Vasco da Gama, um jogador que teve passagens por Vasco, marcou inclusive a sua carreira no Bangu, hoje tem 76 anos de idade, um atleta assim atacante, muito trombador, né? Um jogador de sucesso entre os anos de 70 e 80 mais ou menos no nosso futebol brasileiro. E parece, pelos indícios, que é um torcedor vascaíno, né? É um apaixonado pelo Vasco, tem aí, de certa forma, uma identificação grande com o Cruz Maltino pelo período que jogou e através de suas atitudes com relação ao nosso Gigante da Colina. E ele, a Rádio Tupi, falou exatamente sobre o Vasco, sobre esse elenco do Vasco hoje montado pelo diretor executivo Alexandre Matos, e fez duras críticas quanto a isso. Então, dê uma olhada aí nas palavras de Dé Aranha com relação ao que ele acha da montagem desse elenco do Vasco. Sem um meio-campo criativo como é o do Vasco, sem armador, sem o Paiê, fica sem Paiê e sem Manhê. Fica sem a família toda, né? E o Vasco, parceiro, o sofrimento, Heraldo, não pode parar. Leão, pobre torcedor. Tem jogadores ali que não tem condição de jogar no Vasco. O Rossi, por exemplo, jogou no Vasco. O Vasco fez uma oferta para ele permanecer, ele não quis. Foi pro Fortaleza, foi embora e tal. Depois o Vasco vai dar trazer de novo. Devia ter dado, graças a Deus, ele não ter querido. E para fazer a mesma coisa que ele fazia antes de sair. Heraldo, se a gente tem que fazer algum tipo de reclamação, é do Ramon Dias. Porque eu quero lembrar que o menino Ryan tem apenas 17 para 18 anos, ele é centroavante. E botaram o moleque para jogar lá na ponta direita. Isso é violentar a característica de jogador. No sufoco, eu até compreendo. Ele tem entrado em todas as vezes. Mas eu te pergunto, Heraldo, que raio de contratações é essa que o Vasco fez ao longo de toda a temporada? O Paiê continua sem reserva. Aliás, o Vasco continua sem reserva desde o tempo do Nenê. Será que não tem na base um pouquinho melhor do que o Rossi? Ah, tem sim. Então, tem sim. Para trazer o Rossi de novo. Ryan. Mas o Ryan é centroavante, Heraldo. Mas o Délio tá jogando de ponta ali. Tá, mas eu sei, Heraldo. Mas você acha que ele vai jogar melhor de centroavante, que é a posição dele, ou de ponta direita? Mas de centroavante tem o Verratti, cara. Então fica na reserva do Verratti. Ele tem que jogar junto com Mas eles contrataram o Adson para jogar nessa posição. É uma enceradeira do peru. Dibra pra cacete pra trás. O negócio tá feio. Bom, próximo jogo do Vasco. O torcedor vai continuar fazendo a parte dele. Enquanto o Criciúma, sábado em São Januário, vai lotar o estádio. O Vasco tem que ganhar do Criciúma em São Januário. Se não ganhar, meu amigo, já vai começar o negócio a engrossar. Vai engrossar, inclusive, pro Ramon, hein? Porque a torcida tem determinados momentos que ela vai perder a paciência. Por isso que a gente está cobrando aqui, que raio de time é esse? Eu tô ficando com pena do Ramon Dias, que também tá completamente perdido. Ele não sabe quem escala, não? É torcedor vascaíno e realmente, palavras duras do Dé Aranha, mas a pergunta que fica é, ele falou alguma coisa errada? É claro que não, muito pelo contrário, só trouxe realidades. Hoje o Vasco tem um elenco muito mal montado, infelizmente, uma fala que ficou marcada neste último final de semana no meio da torcida vascaína. É a grande realidade, né, que o diretor executivo Alexandre Matos pegou um trabalho feito pelo ex-diretor executivo Paulo Brax e jogou fora em 3 meses no Vasco da Gama. Não que o Brax tenha feito um grande trabalho, mas era um elenco estruturado, havia uma coluna, uma espinha dorsal no elenco do Vasco. Todo o trabalho feito foi jogado fora em 3 meses, né, pelo diretor executivo Alexandre Matos. É realmente muito duro, muito complicado ver o caminho que o nosso Vasco trilha. Houve um período para que o Vasco pudesse contratar, recalcular a rota, mas nem isso foi feito por esse atual departamento de futebol. Realmente muito duro, muito complicado, e aguardar, né, que o técnico Ramon Dias, com o que tem hoje em mãos, possa fazer algo
diferente. E além, né, de não ter um elenco brilhante, o Vasco ainda é prejudicado dentro das 4 linhas. Então, se já é ruim, fica ainda pior. E nesse último sábado foi ridículo, né? Foi vergonhoso, de fato, a atuação do senhor Wilton Pereira de Sampaio dentro das 4 linhas, mas principalmente a atuação de Rodolfo Toschi Marques no VAR. Por quê? Se o Ganso não foi expulso, se o pênalti não foi marcado e se, no caso, não houve também um gol do Verratti devido a uma anulação por um impedimento, não foi culpa do Wilton, foi culpa do Rodolfo. Porque o Rodolfo não chamou o Wilton para ver a agressão do Ganso, Rodolfo não chamou o Wilton para ir até o VAR ver a bola na mão do Manuel, e o Rodolfo não chamou o Wilton, aliás, não tem que chamar, né? Mas foi responsável pelo traçamento das linhas do VAR. Então, assim, a gente bate muito no Wilton, a gente reclama muito do Wilton, fala que ele foi mal dentro das 4 linhas, mas o grande responsável pelo jogo de domingo não foi em si o Wilton Pereira de Sampaio, mas Rodolfo Toschi Marques. E é um absurdo o Rodolfo não ter chamado o Wilton para ver a agressão do Ganso. É um absurdo o Rodolfo não ter chamado o Wilton para ver a bola na mão do Manuel. É um absurdo também a forma com que o Rodolfo fez as linhas do VAR. E a ESPN falou exatamente sobre a atuação de Rodolfo Toschi Marques. Até o árbitro, Simon, ele concorda. Para o Simon não foi pênalti, mas também ao mesmo tempo o ex-árbitro Simon, Carlos Eugênio Simon, né? Ele realmente confirma que o mínimo que o Rodolfo Toschi Marques tinha que fazer era ter chamado o árbitro de campo, Wilton Pereira de Sampaio, para consultar o VAR. E nem isso foi feito. Então é duro, mas é claro, dê aí uma olhada nas palavras, entenda, né, a situação e como realmente foi ruim. A arbitragem feita dentro da cabine de vídeo por Rodolfo Toschi Marques. Na minha opinião, não é gesto antinatural e não é mão deliberada. Portanto, não é pênalti. Só uma ressalva, porque eu estou batendo na tecla que é um lance interpretativo. Portanto, se é interpretativo, o Rodolfo Toschi, que era o árbitro de vídeo, deveria chamá-lo. Diz, olha aqui, ó, a bola tocou no braço, é a tua opinião, tu que decide. No mínimo, ele deveria ter ido na beira do campo olhar e analisar, já que a palavra e a decisão final é dele. Então, fica muito a critério do árbitro, como disse, a interpretação é muito individual. Você pode entender que sim, o outro pode entender que não. Nesse caso do pênalti. Mas no caso do Ganso, eu não vejo interpretação. O Ganso sofre a falta e agride o adversário com o pontapé. E na regra do jogo, não fui eu que inventei a regra, nem foi o Simon, gostaria que tivesse sido o Simon, mas não foi ele. Está escrito lá, tentar ou dar pontapé. E ele deu o pontapé no adversário. Não, muito claro, e foi bem o Pascoal. Isso que eu falei, o Wilton, olha só, todo mundo invade campo, todo mundo cerca, isso aí é cartão vermelho, isso aí é agressão. O Ganso, que fez um belo gol de cabeça, mas que estava completamente nervoso durante o jogo, ele leva um tranco pelas costas, o árbitro apita a falta. Ele vai dar um pontapé, regra número 12, infrações em disciplina, é conduta violenta. O jogo está parado, ele dá-lhe um pontapé no adversário. Cartão vermelho. Também o VAR deveria ter chamado o árbitro, já que se ele não viu no campo. Em seguida, tem uma falta, o Ganso pega a bola e chuta. O jogo já estava parado. Né? Também era lance de segundo cartão amarelo, né? Já que ele deu o primeiro aí. Mas esse lance especificamente é cartão vermelho. Isso aí é conduta violenta, agressão. Ele dá um pontapé na canela do adversário. Na minha opinião, cartão vermelho, errou a arbitragem. Na minha visão, olhando o Antônio Carlos e olhando o Verratti, eles estão na mesma linha. Na mesma linha. Porque aí você tem que ver também o lance de bater na bola. São fases, partida, né? São fases do lance que você tem. Aí é o seguinte, a gente que trabalha em televisão sabe como é que é. É um XYZ. É um tapinha para cá, tá impedido. Um tapinha para cá, não tá impedido. Porque assim é que funciona. É o frame, é um frame. E a distância de um frame é quase nada. Por exemplo, se o cara calça 43 e o outro calça 45, o que calça 45 vai estar em impedimento. Porque tem um bico na chuteira na frente da chuteira do outro. Vai. Entendeu? É isso que eu estou falando. Não tem mais a mesma linha. Nesse caso específico, a linha foi traçada, vamos dizer assim, do bumbum do adversário, né? Porque o Antônio Carlos está saindo e é medido ali exatamente... Malhado glúteo, estava no pump. No bumbum do adversário. E aí o que acontece? O Verratti está com a ponta do joelho e aí você vai discutir. Mas essa bola tinha saído ou não? Porque você não está vendo a bola sair.
Você não tem a angulação da bola saindo. Essa bola já saiu, ela está no pé. Então, esse ângulo tem que ser amplo. A visão tem que ser mais ampla. Por isso que na Copa do Mundo é tudo computadorizado. Os caras, os três movimentos são no mesmo instante. O toque da bola, a saída do vegete e o jogador adversário onde é que está posicionado. Eles fazem aquela... computador vai fazer, não vai ter jeito. Mas, nesse caso, desculpa, eu tenho muita dúvida. Torcedor vascaíno é contra tudo e contra todos, mas é claro, deixa aí a sua opinião nos comentários. Gente, fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta segunda-feira. Já estamos de volta com o nosso Fala Gigante. Teremos também a Boa Noite Gigante na parte da noite de hoje, com muitas informações e muitas novidades sobre o nosso Vasco da Gama. Então, se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.